Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Vamos falar de Petrobras, dado que muita gente está acreditando nessa tese de que a Petrobras está barata, né? Mas as ações agora no começo de março de 2024 tiveram uma queda muito forte aí, na faixa de 10 a 12% em alguns dos pregões, logo após a divulgação dos resultados de 2023, né? Então muita gente se assustou, achou que talvez a Petrobras está voltando a ser a Petrobras de antes, com muita interferência política, com muita corrupção, e que a tese já não faz mais sentido. Eu vou falar um pouco aqui que não é bem assim, né? Isso faz parte do jogo, né, dessa tese de investimento em Petrobras. Como eu já falei aqui no canal, a gente tem um clube de investimentos e Petrobras é uma das principais posições e ainda continua a ser. Eu vou falar um pouco aqui por quê, né? Então é mais um vídeo para mostrar e para acalmar um pouco quem está acreditando nessa tese de Petrobras, né? Explicar um pouco, né, dessa queda que teve, das ações e o porquê e quais são as premissas que fazem a gente acreditar que ainda a ação está barata e vale a pena seguir, né? Então a ação vinha subindo aqui desde quem entrou ali no final de 2023, final de 2022, começo de 2023 aqui, né? Surfou toda essa alta aqui, né? Então o mercado vinha retirando um pouco desse desconto político, né, que tinha na Petrobras, esse receio, dado que mudou o governo, né, para um governo de esquerda, então o mercado tinha muito receio que ia ter muita interferência política. O mercado foi vendo que as coisas na Petrobras estão um pouco diferentes, né? A Petrobras foi totalmente renovada, se desfez de vários ativos que não tinham sentido, etc. E tem muito mais controles contra a corrupção, né? Então, aos poucos, o mercado foi tirando esse desconto, cada vez que a empresa ia divulgando bons resultados trimestrais, muita geração de caixa, então o mercado ia cada vez mais tirando um pouco mais desse desconto político. E a empresa passa aí cada vez mais se aproximando dos múltiplos das concorrentes internacionais, né? Apesar de que ainda está bem longe, como eu vou mostrar mais adiante, tá? Mas aqui, né, a gente pode ver que aqui, logo na divulgação de resultado do quarto trimestre de 2023, né, do resultado anual de 2023, a ação teve uma queda brusca aí. Então a ação estava ali na faixa de 42, caiu para 35, né? A gente se assustou com isso, né? Basicamente, essa queda, né, essa queda brusca que teve nas ações da Petrobras foi muito em conta da divulgação da não distribuição do dividendo extraordinário, tá? Isso gerou um medo no mercado de que a empresa vai começar a alocar mal o capital daqui para frente, tá? Como a política de dividendos a Petrobras ela foi reduzida, né? Então a Petrobras tem uma política de dividendos obrigatória ali. Ela tinha que distribuir antes 65% da geração de caixa, agora é 45%. Então ela reduziu isso, né, no ano passado. Isso já deixou o mercado um pouco apreensivo, mas agora com essa divulgação de não distribuição do dividendo extraordinário, o mercado começa a entender que realmente a Petrobras vai se preocupar em alocar essa geração de caixa que é muito grande em algumas outras atividades. E esse é o principal medo do mercado, que a Petrobras passe a alocar o capital em negócios que tenham um retorno sobre o capital investido menor do que a exploração de óleo e gás, que é o que a Petrobras sabe fazer muito bem. A Petrobras poderia talvez pensar em investir em energias renováveis, em refinarias, entre outras coisas, que no passado se provou não ser muito a coisa da Petrobras, né? A Petrobras, quando investiu em coisas fora de exploração de óleo e gás, foi muito mal, né? Tem espaço para mais corrupção, etc. Então o mercado não gosta disso. Então esse foi um dos principais motivos, né? Esse entendimento de que a empresa vai talvez começar a alocar capital em outras coisas. Mas isso ainda não é garantido, ninguém sabe ainda. Vai depender da política de investimentos da Petrobras lançada agora em 2024, né? Mas ainda assim, ainda que a empresa faça más alocações, ela tem que distribuir 45% da geração de caixa. E isso é muito em termos de dividendos, né? É muito caixa e muito dividendo, tal. E também uma parte dessa queda das ações foi um pouco, né? Alguns investidores se assustaram com essa queda aqui, né? Receita caiu menos 20%, EBITDA menos 20% e lucro menos 24%. Tá? Quem estima resultado e tal e acompanha na risca, resultado de balanço, né, de Petrobras, já esperava essa queda aqui, mais ou menos porque o preço do petróleo vem caindo aqui, tá? Desde no final de 2022, começo de 2023, o petróleo chegou aí na faixa de $98, né? Ele caiu aqui durante todo o ano de 2023, então o resultado totalmente é influenciado pelo preço do petróleo, né? São preços internacionais, então era de se esperar que as linhas de receita, EBITDA e lucro acompanhassem um pouco essa redução do preço, tá? A gente pode até ver que as outras petroleiras mundiais, né, competidoras da Petrobras, também tiveram resultados negativos, né, em linha aí, né, com essa queda da Petrobras.
Então, por isso que a gente entende que essa queda brusca da ação não foi pelo resultado, foi mais pelo esse medo de alocação de capital, tá? Porque em termos de resultado, era meio esperado que ia cair um pouco, beleza? Então, alguns pontos importantes da Petrobras aqui, que sim valem a pena ter em conta, né? Houve essa redução na política de distribuição de dividendos, né? Então, a Petrobras vai distribuir um pouco menos do que ela gera de caixa em dividendos para os acionistas e possivelmente vai investir esse negócio em alguma coisa. E o mercado tem medo que pode ser em negócios ruins, tá? Isso é um fato que, de fato, reduz um pouco o nosso upside. Então, a nossa visão de preço-alvo da Petrobras reduziu um pouco com esse burburinho aí, com essa questão, tá? Mas ainda tem muito upside, esse que é o ponto. Vamos dizer, isso aqui sim influencia em reduzir o valor justo da empresa, mas ainda esse valor justo é muito alto, muito acima do valor atual de mercado, tá? Então é uma preocupação com a alocação do capital e é de uma certa forma uma interferência política, né? Que a interferência política do governo pode fazer com que a Petrobras invista em algumas coisas que não façam sentido para o acionista, mas façam sentido para o país, né? Bom, e vale a pena mencionar que o retorno sobre o capital investido da exploração de petróleo, ele é muito maior do que essas outras atividades, então por isso que daí que vem o medo do mercado. Mas ainda não tem nada concreto, então pode ser que a Petrobras continue mais investindo em exploração de óleo e gás e esse medo se dissipe, né? A gente pode ver aqui que essa aqui é a cotação das ações da Petrobras nominal, tá? Sem contar o efeito dos dividendos, então a gente pode ver que tem muito ruído ao longo do tempo, né? Então, e muitas atividades, né, que fazem a Petrobras mudar de valor. Então, tem aqui a venda dos ativos, que deixou a empresa melhor, né? Então, a gente pode ver que o mercado vai respondendo aos poucos. Tem aqui ruídos de corrupção e fatos realmente, né, de corrupção que aconteceu aqui na época de 2014 a 2015, né? Então, a gente pode ver que esses efeitos movem bastante o preço da Petrobras, né? Essas notícias e fatos, né? Então, investimento em Petrobras é sempre assim, vai estar sempre mudando ao longo do tempo. Então, pode ser que a tese já não faça mais sentido daqui a um tempo, pode ser, e aí tem que sair fora, beleza? Mas a empresa continua gerando muito caixa e muito dividendo, então a gente pode ver aqui que na cotação ajustada por dividendos, né? É um belo investimento nos últimos anos aí. Então, Petrobras, se tu entra no momento certo, quando a empresa está muito descontada, né, tu pode sim se aproveitar dessa geração de caixa absurda que tem a Petrobras e pegar uma boa onda de investimento aqui, ó, por exemplo. Tá? Que foi desde 2020, quando a empresa começou a melhorar, até agora. E bom, e para mim, aqui, né, é a principal explicação de por que ainda vale a pena seguir investindo em Petrobras, tá? Que é o valuation da empresa, ou tanto o valuation comparado com o histórico, né, do valuation da Petrobras, também comparado com os seus pares, seus competidores internacionais, tá? Então, eu sempre atualizo essa tabela aqui, já fiz alguns outros vídeos, né, com essa mesma tabela, obviamente com os números de acordo com aquele mês, né? Então os números vão mudando, mas os concorrentes continuam os mesmos e o cálculo o mesmo também, tá? Aqui a gente pode ver que o EV/EBITDA dessas competidoras ele oscila aí numa faixa de 4 a 5 vezes, né? Enquanto o da Petrobras é de 2,26 vezes e o preço-lucro aí vai oscilar de 7 a 12 vezes, né? Das concorrentes internacionais, enquanto o preço-lucro da Petrobras é 3,85 vezes, né? Então a Petrobras ela tem um desconto muito grande em relação a esses pares internacionais e é muito porque a Petrobras tem esse capital, uma parte do capital estatal que pode interferir politicamente na empresa e um histórico muito ruim de corrupção. Então tem que ter um desconto, né? Porque é mais arriscado investir, só que esse desconto está muito alto. A gente vê que a média é praticamente o dobro do EV/EBITDA da Petrobras. A média dos pares é 4,53, enquanto a média da Petrobras é 2,26 vezes. O preço-lucro médio desses principais concorrentes da Petrobras é quase 10 vezes, enquanto a Petrobras é 3,85 vezes. Então não seria um absurdo a Petrobras valer o dobro, tá? Em termos de múltiplos, não seria um absurdo. E ainda, mesmo a Petrobras valendo o dobro, ela ainda estaria um pouco abaixo do múltiplo dessas principais petroleiras pares, tá? A gente vê que o valor de mercado dessas empresas é muito maior que o da Petrobras, né? A ExxonMobil tem um valor de mercado aqui de 429 bilhões. Então, a Shell tem o dobro do valor de mercado da Petrobras e elas lucram um pouquinho a mais, tá? Não é muita coisa a mais anualmente. A gente vê aqui que uma Chevron tem quase 3 vezes o valor de mercado da Petrobras, que é de 96 bi. Então,
não tem bastante margem de segurança, tem espaço para subir ainda, tá? Não seria um absurdo a Petrobras valer 50% a mais, 100% a mais, e ainda assim estaria fazendo sentido, né, em termos de múltiplos com esses pares. Então é por isso que a gente continua investido, né, continua sendo uma posição relevante do nosso clube, mas obviamente, né, antes tinha mais upside, antes estava mais tranquilo, caiu um pouco esse upside, mas a gente continua acreditando que é uma das empresas mais baratas que tem, né, para investir, não só no Brasil, mas no mundo atualmente, tá bem? Para quem gosta de dividendo também, é bem interessante, né? Vai receber mais ou menos aí de 10 a 15% de dividend yield com o preço de hoje, né? A empresa distribuindo 45% na geração de caixa daria mais ou menos isso, uns 10% de dividend yield, é um belo retorno, né, para quem gosta de dividendo, então continua sendo um bom investimento, beleza? Peço para quem está curtindo os vídeos, pessoal, curtir o vídeo, se inscrever no canal. Eu vou postar mais algumas teses do nosso clube aqui, né, aos poucos, e vou revisando esses resultados trimestralmente, tá? Então é isso, pessoal. Também quem quiser participar das nossas mentorias, eu vou deixar na descrição do e-mail aqui, tá? É só mandar um e-mail que a gente troca uma ideia lá. Valeu, abraço!